Mais de 57% do conteúdo online hoje já é feito com inteligência artificial e eu vou te ensinar nesse vídeo, porque a previsão até o final do ano é que chegue a 96%. E eu vou te ensinar nesse vídeo como criar conteúdo com inteligência artificial sem parecer um robô, sem parecer um... Pense comigo, quase todo mundo cada vez mais está utilizando IA para criar conteúdo. Então não tem como você ficar de fora disso e não tem como você não aprender a se aperfeiçoar para que você não seja mais um amador dentro desse mercado, porque cada vez mais quem tem de fato o conhecimento e consegue aplicar as coisas de jeito certo. Ah, mas Fio, por que o meu conteúdo vai ser diferente? Calma, pequeno gafanhoto, eu vou te explicar. A maioria das pessoas usam IA da maneira completamente rasa e até mesmo errada, usando as ferramentas erradas, usando do jeito errado, simplesmente por falta de conhecimento. E é por isso que agora nesse vídeo aqui, depois dessa aula, isso aqui vai ser uma verdadeira aula, onde você vai aprender como de fato usar a produção de conteúdo, criando conteúdo sem parecer um robô. A culpa não é da IA. Muitas vezes quando a pessoa cria um conteúdo engessado é porque ela não está sendo usada da maneira correta. Isso aqui é sem teoria, isso aqui vai ser o cenário na prática, usando as ferramentas tudo passo a passo. Você vai ver que quando você muda o processo, a maneira com que você faz as coisas acontecerem, tudo muda. Para isso, a gente tem 6 passos para conseguir o resultado mais perfeito na produção de conteúdo. O grande segredo aqui desses passos é que no final você vai ver que você vai ter um conteúdo gerado onde não vai parecer IA, mesmo que seja a IA. Essa é a grande sacada, você criar um conteúdo que parece que foi feito normal, mas que foi feito de uma forma até mesmo automatizada com inteligência artificial. Então, o primeiro ponto que a gente vai bater aqui é a questão da pesquisa para ter profundidade de conteúdo usando a ferramenta correta. E para pesquisa, para iniciar, a gente vai usar o Perplexity, que é esse carinha aqui. Fio, por que eu vou usar o Perplexity e não um chat GPT da vida, e não um Claude da vida? Porque muitas vezes é comum que o chat GPT, quando ele não sabe a resposta, ele inventa. Mas ele não inventa qualquer tipo de resposta, ele inventa com uma confiança, com uma tamanha confiança, que é algo que a gente chama de alucinação. Muitas IAs, principalmente o chat GPT, quando ele não sabe a resposta, como ele tem uma base muito grande de conhecimento, e mais pra frente a gente pode até fazer mais vídeos sobre isso, explicando como que funciona de fato uma pesquisa, um comando que você dá, um prompt dentro da inteligência artificial. Basicamente ele não tem um cérebro, ele somente acessa os tokens que você envia para ele e retorna tokens com base naquilo que está mais próximo de ser uma resposta correta. Então muitas vezes é comum o chat GPT alucinar completamente de uma maneira tão assertiva que você vai achar que ele está certo, mesmo que ele não esteja. Comenta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, onde o chat GPT falou uma coisa que não tinha nada a ver, mas com extrema confiança. E aí você refutou ele e ele simplesmente fala, ah, é verdade, você tem razão. Simplesmente ele concorda que ele estava errado depois, mas antes ele usa um puta argumento que se a pessoa não sabe distinguir, é facinho dela cair justamente pela alucinação que o chat GPT cria. Então vamos lá. Por que a gente vai usar o Perplexity? Porque o Perplexity, ele usa informações e fontes reais. Ele não alucina quando é o quesito de pesquisa na produção de conteúdo, na produção de fontes, na produção daquilo que você vai trazer, que tem que ser algo de fato real. Então ele olha publicações reais que realmente existem para te trazer esse tipo de conteúdo em questão de pesquisa. Então se eu colocar aqui, por exemplo, me dê 5 curiosidades sobre emagrecimento. Aqui ele já vai trazer uma pequena lista para mim sobre esses pontos que eu pedi para ele, mas tá vendo, ó, revista Exame sobre os hormônios da fome, falando sobre os níveis de grelina, hormônio da fome, como aumentar e persistir por meses aplicando o efeito sanfonó. Exame, MedBR, fonte confiável, mais aqui da MedBR, aqui Exame de novo, aqui Água Ajuda, trazendo a fonte novamente. Então assim, aqui a assertividade dele é 1 milhão de vezes maior do que a do chat GPT. Então, primeiro ponto, para pesquisa, antes de mais nada, a produção de conteúdo, usaremos o Perplexity. Agora eu tenho uma base sólida e alimentada, de fato, com fontes reais para ir para o segundo passo. E aqui no segundo passo, eu já gosto de usar muito mais o Claude.
Porque o Claude, ele é uma ferramenta que para escrita, para copy, para texto, cara, ele é simplesmente incrível, a melhor ferramenta que tem. Então aqui a gente já vai usar o Claude. Ah, mas Fio, qual que é a diferença se eu quiser usar o ChatGPT ao invés do Claude para estar fazendo essa parte de roteiro, essa parte de texto? A diferença é que o ChatGPT ele vai te entregar de fato, no quesito texto, ele vai te entregar velocidade, mas o Claude ele te entrega profundidade e personalidade até mesmo de forma personalizada. Não é simplesmente um mais do mesmo. Então aqui você consegue ter muito mais profundidade na escrita. Você vai ver que ela é uma escrita mais robusta, mais incorporada, onde de fato não é aquele negócio tão genérico que muitas vezes o ChatGPT te apresenta. E aqui um ponto interessante que eu sempre gosto de falar é que para você conseguir um prompt real, com mais assertividade, até mesmo em qualquer inteligência artificial, a questão do prompt é muito importante. Então, por exemplo, aqui no Claude, o meu Claude ele já está treinado, porque eu utilizo muito ele. Então, muitas vezes, até mesmo se eu fizer um prompt simples, ele já vai me dar uma resposta muito satisfatória. Então, o que eu indico para você que está começando? Primeiro ponto é você pegar de 5 a 10 roteiros de canais que você admira, postagens que você gostou, que você salvou para ver depois. Pega pelo menos 5 a 10 postagens, roteiros, e aí você vai vir aqui dentro do Claude e você vai mostrar para que ele possa entender o seu tipo de comunicação. Então, você vai falar para ele identificar pontos padrões nessa produção de conteúdo, nessa linguagem, dentro desses posts ou canais que você vai estar mandando aqui para ele aprender sobre isso. E assim que você vai alimentando ele, ele vai ficando sim mais inteligente. Depois que você pegou esses padrões, você vai começar a transformar ele de fato em um prompt. Como eu falei, o meu Claude ele já é inteligente. Então, se eu pegar, por exemplo, essas outras curiosidades que eu gerei no Perplexity aqui, ó, eu vou simplesmente copiar e eu vou falar para ele: gere um conteúdo de carrossel com base nessas informações. Ah, mas Fio, a minha IA ainda não é treinada. Como que eu vou fazer isso de treinar ela? Ó, você tá vendo que, olha a resposta que ele deu. Vou criar um carrossel com Artifact HTML interativo com a identidade visual da AVM Obsidian. Olha só, tá vendo como eu falei para vocês que ela já é treinada, ela já tem um skill dentro dela. A gente pode também fazer uma aula, um vídeo mais profundamente falando sobre skills depois que você treina o seu agente de forma interna, onde ele vai pegar cada uma das skills quando for solicitado de forma automatizada. Tá vendo? Ele já tá criando. Então, olha só que interessante. Se eu pegar, por exemplo, vou entrar no Instagram aqui da AVM. Então, por exemplo, tá vendo que tem um formato padrão de carrossel que eu comecei a criar aqui para a AVM? Então, esse formato aqui, ele já está criado. Então, se eu pegar ele, tirar um print desses formatos de carrosséis e simplesmente colar no Claude, começar a ensinar ele sobre isso, ele já vai começar a entender os seus padrões e assim você consegue ter esse tipo de conteúdo já gerado. Então, olha só, ele já está gerando meu e ainda mais, está gerando meu carrossel em JSON, em ponto .json, que a criação fica muito mais detalhada, tá vendo? Ó, isso aqui ele está fazendo passo a passo aqui para que eu possa simplesmente copiar e colar. Então, se eu pegar esse arquivo aqui agora e ir num gerador de imagens de prompt, que já tem até vídeo aqui no canal falando sobre como criar imagens em formato de carrossel e produção de conteúdo, ele já vai criar isso de maneira muito mais assertiva. Então, aqui a gente tem um carrossel pronto de 7 slides com a identidade da AVM, simplesmente para pegar, copiar e começar a criar esses conteúdos. Então, assim, para facilitar, eu vou mostrar aqui para vocês porque aqui ele transforma em que vai para HTML para depois eu conseguir transformar essa imagem. Mas eu vou falar para ele, me dê em prompts de imagens. Eu vou gerar algumas imagens aqui para mostrar para você na prática como é que é, da maneira mais rápida. Então aqui ele está fazendo um prompt. Vou falar para ele, coloque já os textos no prompt para ele criar direto cada imagem do carrossel. Tá vendo como aqui eu falei para ele me dar os prompts das imagens? Ele foi literalmente literal aqui. Ele simplesmente fez as imagens, só que sem os textos, né? Porque tem os textos aqui nas imagens. Se você olhar aqui, ele sempre vai falar o que vai ser feito em cada uma das imagens, tá? Então agora ele está gerando aqui o prompt com os textos de cada imagem. Vou entrar aqui, por exemplo, no Gemini para gerar as imagens. Vou colocar aqui para ele criar a imagem e vou enviar aqui para ele. Enquanto está carregando aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se você está gostando desse conteúdo, clica aqui ó, em se inscrever, já deixa o seu joinha se você acha que está valendo o seu joinha, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas, né? Esse conteúdo aqui tá de graça, te ajudando aí, eu tenho certeza que também pode ajudar cada vez mais, então não custa nada. Aqui ele já fez a nossa primeira imagem, né? A ciência por trás do emagrecimento, tá vendo? Já colocou o texto tudo bonitinho, já colocou aqui o subtítulo, já criou aqui de fato uma consistência na identidade, então ó, ele colocou um azulado que é o logo da AVM, e aqui eu posso continuar, eu posso pegar aqui o segundo slide, posso
mandar aqui para ele também de novo, falar para ele criar. E assim eu já vou gerando o meu carrossel pronto. Simplesmente com prompts, pegando fontes reais. Um ponto interessante que a gente pode fazer muitas vezes é simplesmente voltar aqui. Tá vendo esse texto que ele gerou aqui de conteúdo direto? Eu posso copiar ele e posso voltar aqui no ChatGPT. Ó, aqui ele já gerou a nossa imagem número 2, que é a sobrecapa. Então aqui, ó, dieta sobre exercício, nutrição, tá vendo? Ele já juntou, colocou elementos, né, no nosso prompt. Reduzir calorias pela dieta tem impacto maior do que exercícios sozinhos. Interessante. Seu metabolismo basal consome a maior parte da energia diária. 60% da energia vem no metabolismo em repouso, tá? O logo aqui da VM de novo. E colocando aqui de fato as nossas cores. Aqui o logo da VM e também, claro, preservando as cores da nossa identidade visual. Então assim, se a gente vai fazendo os nossos prompts e vai enviando aqui as imagens, a gente vai criando as imagens de maneira muito mais rápida e prática para a nossa produção de conteúdo do que simplesmente se a gente for fazer um Canva da vida, abrir, editar, e aqui a gente tem um profissionalismo. E de fato, não parece um post feito por IA. Concorda comigo? E se você quiser ir além, eu posso simplesmente pegar aqui esse copiar e eu posso abrir aqui o ChatGPT e posso pedir para ele verificar, porque isso aqui ele é bom. Verifique se esse conteúdo está ok ou se precisa mudar alguma coisa nas informações para ter mais resultado orgânico na postagem. Posso mandar para ele verificar. Então, olha só. Aqui, ó, ele está falando, o seu carrossel está muito bem estruturado visualmente e em copy. A lógica de retenção está boa. Hook, conteúdo setup. Porque, como eu falei, aqui no meu cloud já está treinado. Você precisa treinar o seu cloud, tá? Tem várias formas de você treinar. Se você quer que eu faça um vídeo também só sobre isso, sobre treinamento e skills, comenta aqui embaixo, tá? Então, aqui, basicamente, deixa eu ver, você direto e prático. O Hook, ele falou que pode ser um pouquinho melhor. Como que tá o meu? A ciência por trás do emagrecimento, 5 verdades que mudam tudo, realmente tá aqui, né? O que ele tá falando? Ó, poderia mudar, opção melhor, 5 verdades científicas sobre emagrecimento que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Pô, gostei demais. Esse aqui realmente ficou melhor. Ou 5 verdades científicas sobre emagrecimento que mudam completamente o jogo. Pô, muito massa. 5 verdades sobre emagrecimento que ninguém te conta. Essa aqui é tão... Essa aqui, segundo a ciência, essa aqui é o famoso clichê, né? Mas funciona bastante também, né? E aqui ele tá analisando slide por slide. Então, eu posso até falar para ele reescrever, ó, o visual atual do post. Ele dá até uma nota, 9.5, conteúdo 8.5, potencial de virar 8/10. Com pequenos ajustes que eu te mostrei, pode virar 9.5 de 10 de alcance. Pô, bacana demais, até gostei aqui dessas diferenças que ele colocou. E aqui eu posso até usar esse próprio conteúdo para retreinar depois no meu próprio cloud lá dentro, questão de roteirização, né? Então, assim, as possibilidades, depois que você entende como usa de fato a inteligência artificial de maneira inteligente, você consegue ter resultados muito melhores. Então, é por isso que eu sempre gosto de deixar esse passo a passo do Perplexity para pesquisa, o Cloud para roteiro, a validação, como por exemplo, que eu joguei no ChatGPT para melhorar, é também interessante a gente estar fazendo. Depois a gente vai vir aqui na parte de visual. Aqui eu gosto de usar muito o Gemini está cada vez melhor para produção e criação de imagens aqui, principalmente porque o Gemini consegue de fato criar imagens com texto. Você pode estar utilizando o Canva também para fazer isso, mas eu gosto do Gemini porque ele já entrega pronto. Desvantagem do Gemini é porque o Gemini você não consegue editar. Então, sempre que tiver algum erro na imagem aqui, a gente vai ter que pedir para a própria IA corrigir a imagem. No Canva não, no Canva você consegue gerar a imagem, né? Mas você já tem essa opção de editar a própria imagem lá no Canva. Mas, em contrapartida, as imagens de geração no próprio Canva não é tão bom quanto o Gemini. Então, eu prefiro usar o Gemini. E aqui no nosso roteiro passo a passo, a gente vai identificar uma coisa, tá? Primeiro, se você só fica copiando e colando temas, igual eu falei que muita gente faz e só usa 100% das coisas no ChatGPT, você não vai conseguir ter esse tipo de resultado. Você não precisa aceitar tudo que a IA te manda na primeira vez. Então, você pode fazer essas brincadeiras de jogar entre uma IA e outra para você conseguir ter um resultado melhor fazendo uma corrigir a outra, tá? Primeiro passo é você ter essas fontes corretas, fontes reais, para você não alucinar, principalmente no ChatGPT, e aí você vai criando o seu prompt mais personalizado e validando suas informações. Só que um ponto interessante é que quando você usa multiplataforma, né, você acaba que tem um custo maior, mas você não precisa fazer tudo isso gastando de primeira as partes pagas dessas inteligências. Eu te mostrei que dá para você usar o Perplexity de graça para fazer a pesquisa dessas fontes. Eu te mostrei que dá para usar o Cloud, que também tem a versão gratuita para você estar fazendo os seus roteiros, os seus textos. Eu te mostrei que dá
para usar o ChatGPT também na versão gratuita para fazer validação, tá? Você não precisa usar as versões pagas. E aí, conforme você for utilizando, se você ver que existe uma necessidade de ir para a versão paga, aí você pode fazer. Até o Gemini, a questão de criação de imagens também é gratuito, tem a versão gratuita. O que eu indico você usar de fato a versão paga? A versão paga eu uso a do Claude, que eu acho que é excelente, porque a gente também usa para Cloud Code, um monte de coisa que eu uso o Claude para basicamente muito mais do que simplesmente roteirização, tá? Então tem N funcionalidades para programação e tudo mais. E também recomendo que você possa estar utilizando um Gemini da vida, que também tem a versão Pro, que você consegue com 1 ano, se você, principalmente se você for estudante, alguma coisa assim, dá para você conseguir ele por 1 ano grátis, a versão Pro, e utilizando aqui a criação de imagens, que também tem a versão gratuita, que também é muito bom, mas a versão Pro para imagem com texto é excelente. Mas o mais importante sempre vai ser você começar a usar na prática. Aqui a gente não falou sobre produção de vídeos com IA, mas eu vou deixar para um próximo vídeo para que vocês possam, de fato, primeiro colocar em prática tudo que vocês aprenderam nessa aula e começar a ter a sua experiência, os seus primeiros resultados. E é claro, volta aqui e me conta se você gostou, aquilo que você criou, se deu certo, se não deu. Porque aqui o nosso intuito é sempre melhorar cada vez mais usando inteligência artificial, usando essas ferramentas para multiplicar. Porque como eu sempre falo, a IA, ela não veio para substituir ninguém. O serzinho que está do outro lado da tela, que é você, que sou eu, é o que faz a IA ser o que ela é. Então, a IA ela não veio para substituir ninguém, que é o nosso lema aqui, ela veio para multiplicar. Então, inclusive, se você assistir esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, multipliquei, para eu saber que você chegou até o final. E se inscreve aqui no canal, porque muita gente que assiste os nossos vídeos acaba esquecendo de se inscrever e é normal. Então, clica aqui no botão, se inscreve, faz essa força aí pra gente, deixa o seu like, o seu joinha se você achou que valeu. Se você tiver alguma ideia de próximo vídeo, comenta aqui que eu tô sempre olhando os comentários e a sua opinião é muito importante para mim. Tamo junto, muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!